Então, gente, eu vou começar a explicar para vocês como que a gente sabe que o som é uma onda e que ele satisfaz a equação da onda, tá? Para isso, nós vamos discutir as ondas de pressão em um gás, tá? A gente vai supor um meio gasoso, um fluido, né? E as características do fluido são que, de um gás, por exemplo, mais particularmente, né? São que ele escoa muito facilmente e que ele pode ser comprimido, um gás, né? Um gás pode mudar sua densidade, você pode apertar um balão, digamos, e mudar a densidade do gás, tá? Só que uma mudança na densidade, no volume, vai trazer uma mudança na pressão do gás. Vocês sabem que a pressão e o volume, né, estão relacionadas via a lei dos gases ideais, digamos, PV igual RNT. Se você muda o volume, V, você vai ter uma mudança na pressão P, e vice-versa, né? Então, essa relação entre pressão e volume vai fazer com que aqui dentro desse gás a gente consiga propagar ondas de pressão, tá? Aqui estou colocando ondas de pressão em um gás, porque aqui a gente vai ver como que a pressão se propaga de um ponto para outro, formando ondas dentro do gás. Então, para isso, nós vamos supor um gás que está contido neste tubo, tá? É um gás ideal, e vamos assumir que tem um eixo X aqui ao longo do eixo do tubo, esse X, e que todas as propriedades do gás dependem dessa coordenada X, certo? Digamos, a densidade, a pressão depende de em que posição X a gente está, certo? Ao longo do tubo, onde que a gente está, a gente vai ter uma certa pressão ou uma certa densidade, tá bom? Então tá, a gente vai supor primeiro se o gás está em equilíbrio, né? Se está em equilíbrio, aqui nós vamos ter que esse gás vai ter uma certa pressão P0 e um certo volume V0, ou melhor dito, uma certa densidade ρ0, que são constantes. No equilíbrio, então, temos que a pressão e a densidade são constantes, ou seja, não dependem da posição, são uniformes, tá? Tá bom? Então, essa aqui é a condição de equilíbrio. A gente tem uma certa pressão P0 e essa pressão é a mesma em todos os pontos dentro do gás. E a densidade do gás é a mesma também em todos os pontos dentro do gás, tá bom? Isso é na condição de equilíbrio. Agora a gente vai fazer o seguinte, digamos que essa tampa do êmbolo, a gente faz uma cutucada nela, né? É como se a gente estivesse agitando o extremo de uma corda, sacudindo o extremo da corda. Isso gera que a gente vai mudar aqui nessa região a pressão de uma certa porção do gás, tá? Então, essa aqui é a condição em equilíbrio, é uma condição uniforme de pressão e densidade, e agora a gente vai modificar essa condição de equilíbrio aqui. Então, agora a gente tem esse segundo gráfico, é uma condição onde a gente cutucou, digamos, um extremo do gás, e a gente vai gerar uma certa distribuição de pressão e densidade. O que eu quero dizer com isso? Seria o seguinte, olha, aqui estou analisando um pedaço do gás, né? Uma seção do cilindro, tá? Essa tampa de embaixo tem posição X, essa tampa superior tem posição X mais diferencial de X, certo? Então, esse aqui é um pedacinho do gás, que também é um cilindro azul, né? Com altura diferencial de X. Digamos que essa tampa aqui do cilindro tem área A. Então, devido a que a gente agora está deformando, digamos, o gás, já não é uniforme, senão a gente vai modificar essa condição, a gente vai ter que, do lado esquerdo aqui, vai existir uma pressão P sobre a face na posição X, e do lado direito, na outra face, a gente vai ter outra pressão, um pelinho, tá? Equilíbrio, essa pressão era constante, era o mesmo valor em todos os lugares, em todos os pontos do gás.
Agora não, agora temos uma pressão P desse lado e na outra face temos uma pressão P', tá bom? Então tem um desequilíbrio, digamos, de pressões. Essas pressões não são iguais, tá? E vocês sabem que a pressão é a força exercida sobre uma área. Então, se as pressões não são iguais, vamos ter que as forças não são iguais, do lado direito e do lado esquerdo. Se não tem, as forças não se anulam, digamos, não são iguais, a gente vai ter que essa porção do fluido vai sofrer uma força resultante e vai se deslocar, tá bom? Então, digamos que essa aqui é a porção do fluido que a gente está analisando, e ela vai vir um pouquinho para frente aqui. Vai se deslocar um pouco para frente, porque agora a gente tem que as pressões não se anulam, temos uma pressão resultante, é tipo uma força resultante que vai empurrar essa porção do gás para frente, tá bom? Mas vai empurrar essa porção do gás para frente de uma maneira, de tal maneira que a face superior e a face inferior, elas não se movem rigidamente, ou seja, não vão juntas. Pode ser que a face da frente se desloque muito e a face de trás se desloque pouco. Então, com isso, estou desenhando que essa porção do fluido está ficando mais larga, digamos, né? Essa parte de baixo avança certa distância, né? Vamos chamar de Q. E a parte da frente vai avançar outra distância, vamos chamar de Q'. A parte da frente avançou mais, digamos, e a parte de trás avançou menos. Com isso, a gente vai ter que essa distância, essa largura desse cilindro, já não vai ser igual à largura de antes, que era a diferencial de x. Agora essa largura vai ser diferencial de x mais a diferença dos deslocamentos, tá? Certo? Se Q' é igual a Q, todo este termo é zero, e esta largura é igual à largura de antes, diferencial de x. Então, se os dois se movem o mesmo deslocamento, Q e Q', né, as duas faces avançam a mesma distância, este termo é zero, e a gente tem que o cilindro continua tendo a mesma altura de antes, diferencial de x. Tá? Mas se a parte da frente avançou mais do que a parte de trás, então esse cilindro ficou mais largo, esse cilindro azul, né? Ficou mais largo e ficou mais largo nesta quantidade, Q' menos Q. Basicamente, eu estou agitando um lado do cilindro e com isso estou modificando a condição de equilíbrio. Então a pressão agora não é uniforme e depende do ponto. Como depende do ponto, a gente pode ter que essa pressão de trás é maior que a pressão de cima e vai gerar um deslocamento nessa massa do gás, tá? Mas essa massa do gás vai se deslocar, como o gás não é rígido, não é como um sólido que avança rigidamente, ele pode ficar deformado o volume, né? Neste caso a gente está vendo que ficou maior o volume, né? Então, com isso, eu quero fazer o quê, gente? Eu quero aqui que vocês entendam que com isso, essa mudança na pressão, essa diferença de pressões, está gerando uma diferença no volume. Isso vai gerar uma diferença, portanto, na densidade. Então, a gente está tendo que essa diferença de pressões gera que este volume fique maior, tá? Então, a densidade vai ter mudado. Antes estava toda essa massa do gás estava numa região volume pequeno, agora está num volume maior. Então a densidade mudou, mas o volume mudou, mas a massa continua sendo a mesma, né? A massa se conserva, né? A massa que tínhamos antes, a massa no início, né? A massa dessa porção do fluido é a massa no final, tá bom? E a massa no início é a densidade que a gente tinha no início, que era ρ vezes o volume. O volume vai ser a área vezes diferencial de x, né? É o volume dessa porção do gás. A densidade que a gente tinha no início vezes o volume e a massa que temos aqui no início.
E isso tem que ser igual à massa no final. Só que a massa no final vai ser outra densidade, ou vezes o volume. E o volume vai ser a área vezes a largura, diferencial de x mais linha menos q. Que é o deslocamento. Quantos metros, digamos, para frente foi a tampa que estava na posição x? Essa é a função q de x. Então a gente pode escrever que q de linha é o deslocamento da posição x mais diferencial de x. E então a diferença vai ser um diferencial de q. Com isso estou colocando o seguinte, olha. Este aqui vai ser ρ0 a vezes diferencial de x. Esse aqui vai ser ρ a vezes diferencial de x mais diferencial de q. Esta pequena variação em um q. A área é a mesma nos dois lados, certo? E a gente pode passar a dividir este diferencial de x para cá. Quando divide com o diferencial de x fica 1. E aqui vai ficar o diferencial de x de q, né? Passando a dividir o diferencial de x para a direita, aqui vai ficar o diferencial de q com respeito a x, certo? A derivada. Ou seja, a densidade nova vai ser a densidade antiga dividida por 1 mais a derivada de q com respeito a x, que é a mesma coisa que ρ0, a densidade antes, vezes esse termo, só que elevado a menos 1. Tá? Então, eu estou vendo, olha, como que está mudando a densidade. A densidade vai ser a densidade antiga e vai ter essa correção. Não, não é igual, né? É igual a densidade antiga vezes esse fator. E aqui, gente, vocês precisam utilizar esta aproximação, que quando você tem 1 mais x elevado a n, vai ser praticamente 1 mais n elevado a x, e x é muito próximo de zero, tá? Quando você tem 1 mais um número muito pequeno, todo elevado a n, isso é a mesma coisa que 1 mais n vezes q. Isso aqui é tipo a série de Taylor, então eu vou utilizar essa expressão aqui. Este termo é muito pequeno, e é 1 mais um termo pequeno elevado a menos 1. Então, é como se eu pegasse o n e colocasse n igual a menos 1 aqui. Então, a gente pode aproximar a densidade como a densidade antiga vezes este menos 1 vai descer e multiplicar a este termo pequeno, assim, né? Como o n desce e multiplica o x, e fica nx. Aqui o menos 1 é o exponente que vai descer e vai multiplicar esse termo. Então vai ficar 1 menos a derivada de q com respeito a x. Você está vendo aqui que a densidade está diminuindo. E é lógico que está diminuindo, porque a gente está supondo que está aumentando o volume, certo? Essa diferença de pressões faz com que se desloquem de maneira diferente e vamos ter um aumento no volume, ou seja, uma diminuição na densidade, né? Essa expressão daqui. Tá, então, essa é a primeira coisa, é como mudar a densidade, né? Devido a essa mudança na pressão. Agora a gente vai relacionar como agora esta mudança na densidade vai, por sua vez, gerar uma mudança na pressão. Tá? Então, a cadeia é a seguinte: mudança na pressão está implicando numa mudança na densidade, né? Mas a mudança na densidade também vai gerar uma mudança na pressão. Isto aqui é o processo da propagação da onda de pressão, ou seja, do som. Como que o som se propaga num gás. Você muda a pressão em uma região, essa mudança na pressão gera uma mudança na densidade, e como a gente sabe que a densidade está relacionada com a pressão no gás ideal, mudança na densidade gera uma mudança na pressão, isso vai ser retroalimentando, digamos, e você vai ter que a pressão, essa mudança na pressão originar em um ponto vai se propagar em forma de onda ao longo de toda essa coluna de gás, tá bom? Então agora a gente já viu essas primeiras setas, né? Como que a mudança na pressão gera uma mudança na densidade. Agora a gente vai ver como a mudança na densidade vai gerar uma mudança na pressão, tá bom? Esse é o segundo passo. E é isso, a gente vai utilizar então a lei dos gases ideais.
Tá, então, vamos supor que o gás é um gás ideal. Tá? Então, a gente vai ter que PV é igual a RNT, né? Ou seja, N é o número de mols, a gente pode escrever assim, PV vai ser igual a R, a massa do gás, né? Dividido por M maiúsculo, que é a massa de uma mol do gás, tá bom? Esse termo, a massa do gás sobre a massa molar, é o número de mols, né? E aqui eu coloquei a massa do gás porque eu quero dividir a massa do gás pelo volume para termos a densidade. Portanto, a gente tem que, se a gente divide pelo volume, aqui vai aparecer a densidade. Então, a gente vai ter que vai ser RT sobre M vezes a densidade, a pressão, né? O que eu fiz foi dividir o volume, a massa pelo volume, ficou a densidade aqui, e agrupei RT e M como uma constante. Então, essa aqui é a fórmula, como que a pressão depende da densidade. Mas antes disso, vamos supor que a pressão tem uma fórmula geral, tá? A pressão depende da densidade, então, com uma fórmula geral que é deste tipo. A pressão é uma função da densidade ρ. Aqui, eu vou fazer o seguinte, olha. A pressão zero era a pressão quando a densidade era ρ0, né? Certo? Essa aqui é nas condições do equilíbrio, né? Onde a gente começou. No equilíbrio, a densidade é ρ0 e a pressão associada a essa densidade vai ser P0. Gente, aqui eu vou utilizar a definição da derivada, tá? A derivada de f de x no ponto x0, esse limite quando x vai a x0 de fx menos fx0, né? Sobre x menos x0, né? E a mesma coisa, o limite quando ΔX vai para zero, de f de x0 mais ΔX, menos fx sobre ΔX. Com isso, então, a gente pode pegar esse diferencial de x e multiplicar pela derivada. Então, a derivada em x0 vezes ΔX fica essa diferença. E a gente, esse menos, pode passar para o outro lado a somar. E a gente vai ter o seguinte, f em x0 mais ΔX vai ser aproximadamente, vai ser fx0 mais a derivada em x0, né? Vezes ΔX. Ou seja, a função no ponto x é x0 mais ΔX, né? A função nesse ponto x vai ser a função no ponto x0, vai ser a mesma função, só que vai estar corrigida pela derivada desse ΔX. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então a pressão é a função e a função da densidade, que vai ser a variável x. A pressão em função da densidade vai ser a pressão da densidade zero mais a derivada, né, da função, que é a pressão, com respeito à variável, que é a densidade, avaliada em x0, vezes a mudança, seria a mudança na densidade, ou seja, ρ menos ρ0. Né? Esse aqui diz que a pressão vai ser a pressão P0 mais a derivada da pressão com respeito à densidade em ρ0 vezes ρ menos ρ0. Basicamente, estou vendo a pressão como uma função da densidade. Estou fazendo, olha, se eu tenho uma densidade que não é densidade ρ0, senão uma densidade ρ, só que é uma densidade próxima de ρ0, né? Então, estou mudando a densidade de ρ0, né? Deste valor ρ0 para outro valor ρ. E eu quero ver como, modificando essa densidade, vou modificar a pressão. Certo? Então, a pressão aqui é uma função da densidade. E para ver como que ela muda perto desse valor ρ0, a gente utiliza a definição da derivada, certo? Isso aqui. Isso aqui também é chamado de série de Taylor, né? Isso aqui. Isso aqui é a série de Taylor até primeira ordem, digamos. Que vocês devem ter visto em cálculo, talvez. Tá bom? Mas basicamente é a definição da derivada, porque você pega f em x0 mais ΔX, né? Você
isola o ΔX, multiplica pela derivada, o menos fx0 passa para somar, e você isola esse termo. Ou seja, você quer quanto que a função, não no ponto x0, sino no ponto x0 mais ΔX, muito próximo de x0. Você conhece f em x0 e você quer conhecer f em x0 mais ΔX, um ponto próximo. Então, a função nesse ponto próximo, x, que é x0 mais ΔX, né? A função nesse ponto x, vai ser a função no ponto x0, mais uma pequena correção, que é a derivada vezes a mudança em x, né? E isso que estou fazendo aqui, olha. A pressão em um ponto próximo, ρ, não na densidade ρ0, sino em um valor ρ distinto, mais próximo de ρ0, a pressão, então, vai ser a pressão no valor ρ0, ou seja, P0, mais uma pequena correção que vem da derivada, né? E da mudança na densidade aqui. Tá bom? Então, essa aqui é a segunda parte, gente. Essa aqui, como a pressão com a densidade. Certo? A gente estava tendo como a densidade muda devido ao efeito da pressão. Tá? Aqui, aí vamos definir o coeficiente de compressibilidade elástica do gás. Tá? É só um termo. Tá? Esse coeficiente nos diz quão elástico o gás é e ele vai ser chamado de kappa. Esse kappa é a densidade ρ0 vezes a derivada da pressão com respeito à densidade, tá? No ponto ρ0. Tá bom? Esse coeficiente é tipo o coeficiente elástico, tá? Você vê numa mola, você sabe uma força, você aplica a força na mola e você vê quanto que ela se deforma, né? Então, o coeficiente elástico é a força dividida pela deformação, né? Numa mola, tá? Num gás, você vai ter a mesma coisa. Você tem um gás, você tem um êmbolo aqui, e você exerce uma pressão. E essa pressão vai gerar uma mudança, né, no volume, ou uma mudança na densidade aqui. Você vai comprimir o gás, certo? O gás que está aqui preso. Então, esse coeficiente vai ser mais ou menos a pressão exercida, né, pela densidade que você vai conseguir modificar, né? Então, esse coeficiente aqui nos mede isso. Quanta pressão a gente precisa para modificar a densidade. É uma medida da elasticidade do gás, tá? Assim como este K é a medida da elasticidade na mola. Tá bom? Então, esse aqui é um termo, uma definição de como a gente mede a elasticidade do gás. E a gente vê que, então, este termo aqui, esta derivada, é basicamente o coeficiente kappa dividido por ρ0, né? Ou seja, a pressão vai ser P0, né? Mas, em vez de colocar esta derivada é kappa sobre ρ0. Né? Então, eu vou colocar kappa sobre ρ0, tudo multiplicado por ρ menos ρ0. E você tem, então, qual que é a fórmula da pressão? A pressão é P0 mais kappa ρ menos ρ0 dividido por ρ0. Essa aqui é a fórmula da pressão. E agora a gente precisa ver como que esta pressão se relaciona, né, com a densidade, como que a gente utiliza esta fórmula aqui, da densidade. Tá? Então, para isso a gente vai aplicar a lei de Newton nesta porção aqui. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é a massa pela aceleração, né? A força, neste caso, é a diferença das pressões, né? A pressão P vezes a área dá uma força para a direita e a pressão P' vezes a área dá uma força para a esquerda. E essa diferença das pressões vai ser essa força. Então, essa força aqui
a gente pode escrever como a pressão vezes a área, menos a pressão P' vezes a área, né? Essa é a força resultante sobre este pedaço aqui. A massa a gente sabe que é a densidade ρ0 vezes a área vezes diferencial de x, né? É a massa que temos aqui no início, né? A densidade no início vezes o volume desse cilindro. E agora a aceleração. A aceleração aqui vai estar relacionada com o deslocamento desta massa, né? Na verdade, é a segunda derivada do deslocamento com respeito ao tempo. O deslocamento aqui, então a aceleração aqui a gente coloca como a segunda derivada aqui com respeito ao tempo. Mas, olha, P é a pressão no ponto X, certo? E P' é a pressão no ponto X mais diferencial de X. P' é a pressão nesta tampa, que está na posição X mais diferencial de X. Não são iguais, né? Mas são próximos. A pressão P' vai ser a pressão em X mais a derivada da pressão com respeito a X vezes diferencial de X, né? Aqui, de novo, estou aplicando o que a gente viu de série de Taylor, né? A pressão no ponto X mais diferencial de X é a pressão em X mais tem uma correção que vem da derivada, tá bom? Ou seja, P' menos P vai ser a derivada da pressão com a posição vezes diferencial de X. E aqui a gente tem, então, a gente coloca P menos P' vezes a área. Vai ser ρ0a vezes diferencial de X, vezes a segunda derivada de aqui com respeito ao tempo ao quadrado. E esta diferença das pressões é isso aqui com um sinal menos, né? Aqui é P' menos P, aqui é P menos P'. Então, isto aqui é menos a derivada da pressão com respeito à posição, vezes diferencial de X, vezes a área. Vai ser ρ0a vezes diferencial de X, vezes a segunda derivada do deslocamento. E aqui, diferencial de X vai embora, a área vai embora. E a gente tem, então, a segunda derivada de aqui com respeito ao tempo vai ser menos 1 sobre ρ0, a derivada da pressão com respeito da posição. E agora sim, a gente já está chegando na equação da onda, gente. Essa segunda derivada com respeito ao tempo é o primeiro termo da equação da onda. Agora a gente tem que ver este termo da direita somente, a derivada da pressão com a posição. Aqui ainda faltou alguma coisa. Aqui, esta aqui é a pressão P0 mais kappa, mais ρ menos ρ0 sobre ρ. A gente sabe qual é a mudança na densidade. Olha, a gente tem que copiar isso aqui e colar aqui, digamos, para aproveitar essa relação que a gente ainda não utilizou. Tá? Essa relação vai nos dizer que a pressão é P0 mais kappa, ρ menos ρ0 dividido por ρ0. Se você utiliza essa expressão daqui, gente, daqui você tem que ρ vai ser igual a ρ0 menos ρ0, a derivada aqui com respeito a x. E quando você faz esta conta, ρ menos ρ0 sobre ρ0, vai ficar simplesmente esta derivada aqui. Que ρ menos ρ0 sobre ρ0 vai ser menos a derivada aqui. Então aqui vai ficar menos, e aqui a derivada aqui com respeito a x. Essa aqui que é a relação importante, na verdade. Essa aqui é a pressão. E agora sim, bom, isso era algo que estava faltando. Agora a gente tem essa expressão da pressão e a gente precisa a derivada da pressão com respeito a x. Mas a gente está vendo que a pressão é P0 menos kappa, a derivada aqui com respeito a x é essa aqui, essa expressão, juntando com a variação da densidade que a gente viu no início, tínhamos que esta era a pressão. E a gente precisa a derivada da pressão com respeito a x. Então a gente precisa este termo, a derivada desta pressão com respeito a x. A gente vê então que este termo aqui vai ser menos 1 sobre ρ0. A derivada da pressão com respeito a x
isso aqui é uma constante, é zero, e fica a derivada disto com respeito a x, então fica menos kappa, e segunda derivada de aqui com respeito a x. Então. Ou seja, o que eu quero que vocês vejam é que simplesmente com utilizando a segunda lei de Newton, a lei dos gases ideais e tudo isso, a gente está chegando nesta equação. A segunda derivada no tempo é igual à segunda derivada no espaço. E aqui temos um fator, certo? Essa aqui é a equação da onda. É uma equação da onda para esses deslocamentos, né? Mas a gente pode ver que vai ser a mesma equação da onda para a pressão, com o mesmo termo aqui. Este termo é a velocidade, né? A gente pode escrever então assim, que esse deslocamento obedece à segunda equação. A segunda derivada no tempo é igual à segunda derivada no espaço. E temos um fator aqui de proporcionalidade que vai ser o inverso disso, né? A raiz quadrada disso aqui. Esse aqui vai ser o V ao quadrado. Ou seja, a velocidade tem que ser raiz de kappa sobre ρ0. Então a gente vê que os deslocamentos e a pressão vai se propagar ao longo desse tubo, satisfazendo a equação da onda. É uma onda e a velocidade da onda depende da elasticidade do gás e da densidade do gás. Tá bom? Esse kappa, né, é o que a gente estava chamando de coeficiente de compressibilidade do gás, né? A mudança na pressão gera uma mudança no volume e na densidade, né? A mudança na densidade vai ser deste tipo aqui. E a gente sabe que a pressão depende da densidade, então se você muda a densidade, também vai ter uma mudança na pressão. A mudança na pressão vai ser dada por este termo aqui. Depende da compressibilidade, né, pela série de Taylor, mas a gente já sabia como que mudava a densidade também. Mudava com esta derivada, né, por esta forma. E para juntar essas coisas, a gente utiliza a segunda lei de Newton. Massa por aceleração igual a força. Força vem da variação da pressão. E a aceleração tem a ver com a segunda derivada no tempo do deslocamento. Então, a segunda derivada no tempo do deslocamento depende do gradiente, né, da derivada das pressões. Isso aqui era menos 1 sobre ρ0 menos kappa, né? A derivada da pressão com x ia ser a derivada disto com x, mas aqui já temos uma derivada e tudo o resto são constantes. Então, a derivada da pressão com a posição ia ficar este termo menos kappa, e aqui teríamos uma segunda derivada, né? Então, aqui ficava menos kappa e ficava a segunda derivada de aqui com a posição. E o que estava falando para vocês, isso aqui é a equação da onda. A segunda derivada no tempo de aqui é igual à segunda derivada no espaço. Tá? E a velocidade da onda, a velocidade do som desse ar, V quadrado vai ser kappa sobre ρ, ou seja, vai ser a raiz quadrada de kappa sobre ρ, a velocidade. Então, esses aqui são os resultados que eu queria que vocês entendessem. Esse aqui é a equação do som. É a onda de som que se propaga aqui, tá bom? E depende, então, da constante kappa e da densidade ρ0. A gente vai supor que o gás está isolado, digamos, não tem contato térmico com o exterior, então ele não perde energia trocando calor. Então, não temos troca de calor com o exterior, os processos são adiabáticos. Tá? Se tivesse troca de calor, a gente teria que você vai perder uma energia, então a gente precisa evitar isso. Não temos troca de calor, temos processos adiabáticos. E no processo adiabático, a pressão vezes o volume elevado a uma constante é um certo valor constante. PV elevado a gama é uma constante. Essa é a lei de um processo adiabático num gás ideal. Tá? Mas volume é tipo o inverso da densidade. Ou seja, você pode colocar que a pressão vai ser certa constante vezes a densidade elevado a esse coeficiente. Okay?
é a mesma coisa. Volume é tipo o inverso da densidade. Então, essa aqui é a lei do processo adiabático. E neste processo a gente pode calcular o kappa, né? O kappa é ρ0, a derivada da pressão com respeito à densidade no ponto zero, né? Então, vai ser ρ0, e quando a gente deriva essa expressão com respeito à densidade, vai aparecer um gama, vai aparecer a própria constante e vai aparecer a densidade elevado a gama menos 1, avaliado em ρ0. Então, isso aqui é gama vezes a constante vezes ρ0 elevado a gama. Ou seja, a constante kappa vai ser gama vezes este termo aqui, que vai ser a própria pressão, a pressão P0. Ou seja, a velocidade do som no processo adiabático vai ser raiz de kappa sobre ρ0, mas pela definição do processo adiabático, a gente vai ter que o kappa vai ser este termo aqui, vai ser gama P0 sobre ρ0. E pelo gás ideal, a gente sabe que pressão vezes volume é RNT. A gente escreveu que a pressão ia ser RT sobre M vezes a densidade, né? O número de mols era a massa sobre a massa molar. Então, aqui ficava massa dividido por volume, aparecia a densidade e embaixo aparecia a massa molar. Então, quando a gente divide pressão pela densidade, fica RTM. Então, aqui fica a raiz de gama RT sobre M. Estou explicando isso aqui para vocês, gente, para vocês entenderem que todas essas fórmulas têm como vocês entenderem a partir de cálculo e as leis de Newton, a segunda lei de Newton. Esse aqui, então, é a velocidade do som num gás. Ela depende da temperatura, da massa molar do gás e desse coeficiente gama. Tá? Esse coeficiente gama é uma constante. E se a gente calcula, por exemplo, para o ar, se a gente pegar a temperatura de 273 graus Kelvin aqui, Kelvin aqui, ou seja, 0 graus Celsius, e a gente calcula, pega em vez da massa de uma mole, a massa do ar, a gente calcula isso aqui e a velocidade sai praticamente 340 metros por segundo. Ou seja, isso é o que a gente espera experimentalmente de uma onda de som, a velocidade do som no ar. A gente tem como obter esse valor que se mede da teoria, do que a gente acabou de ver. A velocidade do som depende da compressibilidade do gás e da densidade, e a gente viu que a compressibilidade era este termo aqui no processo adiabático, e utilizando a lei dos gases ideais, chegamos nessa fórmula. Depende da temperatura, né? A maior temperatura, a maior velocidade do som. Então, a gente está vendo que a velocidade do som, o som é uma onda de pressão em um gás, e a velocidade depende da temperatura. Para a temperatura 0 graus, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. E se a gente tivesse a velocidade do som não num fluido, num gás ideal, como a gente está vendo aqui, sino num sólido, em aço, por exemplo, tá? Isso aqui é em aço. Se a gente tivesse a velocidade do som, é uma onda de pressão também em um sólido, só que o sólido é incompressível. Aí a gente tem outra dedução, mas o resultado é o mesmo. A velocidade do som vai depender do coeficiente de Young agora, que é a elasticidade do sólido. Este kappa é a elasticidade do gás. Este kappa é a elasticidade do gás. Este Y é a elasticidade do sólido, dividido pela densidade. Tá? Então, se você pega para o aço, o coeficiente de Young, aqui, isso aqui são para o aço inox, né? O coeficiente de elasticidade, o módulo de Young,
do aço e a densidade do aço, você calcula a velocidade do som no aço, que vai ser essa raiz aqui. E você vê a diferença, olha. A diferença é muito grande, né? Aqui são 5.000 quilômetros por segundo. É muito mais rápida a propagação do som no sólido do que no ar, certo? Só que a comparação é distinta. Aqui a gente precisa a temperatura do gás, a massa molar, aqui a gente precisa o módulo de Young, tá? Então a gente não pode comparar muito, mas em princípio a ideia é a seguinte: o sólido é mais rígido, tem um módulo de rigidez maior, e por isso a velocidade do som nesse material é mais rápido, né? Digamos que as vibrações se propagam muito mais rapidamente. E o que estou fazendo aqui, gente, é para vocês entenderem de onde que sai a equação da onda para uma onda de som. Esse aqui, e como que a gente obtém a velocidade do som.